Boa noite, galera. Começando aqui mais uma vez uma conversa cultural. Hoje vou trocar uma ideia com o meu camarada e colega de profissão, o jornalista Leonardo Santiago. Ele tem um canal muito bacana sobre futebol no YouTube chamado 7 a 1. Fala, meu camarada, tudo bem? E aí, grande Saulo, beleza? Como é que tá essa força? Beleza, o seu áudio tá um pouco baixo. Fala um pouquinho mais. Eu tô aqui, tá me ouvindo melhor? Ouvi Tô melhor de fone. agora. Opa, deixar assim então. Melhorou. E aí, cara, como é que você tá? Como é que está a sua saúde? Eu lembro que você teve uma situação difícil, passou pela Covid, covidou também, como é que foi? Pois é, meu caro, pois é. Teve essa situação aí em abril, né? Que, enfim, a gente foi acometido aí pelo coronavírus, de uma forma não tão simples, né? Não foi assintomático, não é uma simples gripe. Eu tive alguns sintomas que me deixaram um pouco com o corpo, né, de uma forma mais quebrado, né, assim, sentindo muita fraqueza, muito cansaço, muitas dores pelo corpo, uma série de sintomas que não são fáceis e não é uma gripezinha, como dizem por aí, né? Sem dúvida alguma, mas graças a Deus você já passou por isso, já está devidamente recuperado, né? Isso, Bom, superei, graças a Deus. tá ótimo. E cara, você tem um canal interessantíssimo no YouTube chamado 7 a 1. Você é um dos debatedores desse canal, né? Fizeram uma paródia com o fatídico 7 a 1 que nós passamos contra a Alemanha em 2014 na Copa aqui no Brasil, né? Isso, exatamente, exatamente. Durante a pandemia, quando eu estava em abril, né, final de abril para maio, eu estava no quarto e aí me comunicava com alguns amigos, isolado no quarto, né, recomendação médica. Eu fiquei conversando com alguns amigos que se comunicavam, né, e aí um deles trabalhou comigo na área de comunicação, assessoria de imprensa, e a gente estava sentindo falta de ver naquele momento é, debates atualizados, informações. Está vindo muita reprise de jogos antigos, né? Enfim, sucessos, finais, jogos da seleção, finais de campeonatos brasileiros, internacionais, etc. E a gente começou a trocar ideia, assim, aí ele conhecia outros jornalistas de São Paulo, e aí eles também toparam a ideia, a gente começou a formatar o projeto, verificar como é que a gente poderia tirar do papel e tornar realidade. E a gente, no primeiro teste, né, no piloto, já nasceu a ideia e deu continuidade, o primeiro. Então, foi algo que, assim, que preenche digamos assim, um desejo profissional que eu sempre tive esse desejo de atuar na área esportiva e assim está sendo uma realização porque só tem fera no canal, tem o Renato, tem o Vitor, tem o Luiz Fernando, tem o Gustavo, então todos eles têm sua bagagem cultural, seus times de coração, suas vivências dentro do futebol, suas experiências em estádio, torcida, como frustrações, vibrações, e a gente debate de uma forma geral análises da rodada, cenários, perspectivas, e de uma forma despretensiosa, né? A gente não, não almejou inicialmente entrevistar jogadores, né? A gente achou, até então a gente achava um canal pequeno no YouTube que está começando, só que a gente a gente fez o convite, topou, aí um foi puxando o outro, né? Então a gente Maneiríssimo. já, então a gente conversou com alguns profissionais assim
de nome no mercado, né, como esse treinador da seleção brasileira, Sebastião Lazzaroni. Lendário, Sebastião Lazzaroni, de 90. 90, ele contou vários causos da seleção e da carreira dele, a vivência dele com o Romário. Nossa, foi assim, algo muito legal assim, que a gente teve, né, de experiência conversando com essas pessoas e outras que estão por vir, né? Então tem muitos nomes bacanas aí que passaram aí, Marcelo Ramos, que foi ídolo do Cruzeiro, Jorge Wagner, que é ídolo do Internacional, São Paulo, enfim, Guga do São Paulo, do Santos, artilheiro Guga. A gente conversou também com outros profissionais da área de saúde, o Clóvis Munhoz, que foi durante 30 anos chefe do departamento médico do Vasco. Enfim, tem uma penca de nomes lá e tem sido uma experiência muito bacana, muito legal. Ainda em fase de crescimento, né? A gente precisa atingir algumas metas para que o canal comece a monetizar, né? Então, que o próprio YouTube, a plataforma, impõe algumas regras, alguns padrões para que você precise alcançá-los, né? Algumas metas, e aí para que ele entenda que aquele canal é sim, aquele perfil é sim um provedor de conteúdo. Então, temos postado semanalmente 2 entrevistas com jogadores ou ex-jogadores, dirigentes, personalidades do mundo da bola, e temos feito a resenha da rodada, algumas análises. Existe um quadro chamado Drops, onde um de nós analisa um determinado fato ou faz uma entrevista individual com um determinado personagem do mundo da bola. A gente não fica limitado somente ao futebol de campo, a gente tem feito também entrevistas com jogadores de futsal, enfim, alguns representantes, enfim, tem sido uma grata. O 2020 teve muitas coisas ruins, mas também teve muitas coisas boas. Pode crer, sem dúvida. Então, o 7-1, que são 7 jornalistas perguntando para um entrevistado, né? Não. Surgiu 5 jornalistas. São 5 jornalistas. O nome mesmo foi de uma forma assim, qual vai ser o nome? Ficou aquela escolha, e aí alguém jogou 7-1 e tal, e é uma forma de, digamos assim, chamar atenção, né? Porque apesar de ter sido a maior derrota histórica da seleção dentro de uma Copa, né? Mas é um nome forte, né? 7-1. Ficou marcado. Né? Ficou marcado. Então, até mesmo se você se de repente a pessoa que fizer a busca pelo 7-1 da seleção vai se deparar com o nosso canal e vai querer saber quem está falando sobre isso. Aí, enfim. Algoritmos. Exatamente. Algoritmos e não deixa de ser também um marketing, né? Foi de fato uma sacação brilhante. E outra coisa, vocês começaram o canal nesse contexto da pandemia do coronavírus. Você disse também que entrevistou um profissional de saúde dentro do futebol, não é isso? Isso. A gente conversou com o Clóvis Munhoz, doutor Clóvis Munhoz, que foi durante 30 ou 35 anos, agora não recordo exatamente, médico, chefe do departamento médico do Vasco. Então, ele abordou a questão fisiológica dos jogadores que ficaram, digamos assim, parados, né? Mesmo que realizando atividades em casa, mas não é a mesma coisa do que você realizar uma atividade em campo, aquela dinâmica de corrida, de exercícios físicos, totalmente diferente de você fazer na varanda do seu apartamento, né? Ou da casa, exatamente, do quintal de casa. Então, até mesmo a intensidade, a carga não é a mesma. Então, a gente pôde ver, e muitas coisas que ele falou na ocasião, quando estava decidindo se iria ou não retomar os campeonatos, abertura dos estádios para a volta dos jogos, a quantidade de lesões que ocorreram, falhas técnicas, né, dos jogadores, assim. Leonardo, deu uma congelada aí, o seu áudio sumiu e a sua imagem parou. Vamos esperar mais um pouquinho, de repente a gente encerra e começa de novo. Começar de novo. Vamos entrar de novo. Não, você não, ele. Então entra de novo aí. Léo. Enviou solicitação, entrou de novo.
Opa, conexão, problema é conexão. Então, eu É. tomei a banda aqui e caí. Tomou uma banda do Júnior Baiano. Pois é, pois é. Deu um Então, chabu. é, tem todas essas questões, né? Então, a parte fisiológica, preparação, ritmo, que acabaram influenciando o ritmo dos jogadores, né? Dentro de campo. E é a Letícia aí, a Letícia. Letícia Matias, nossa colega lá de comunicação empresarial de daquela época lá, de 2012. E esse médico, ou profissional de saúde, ele chegou a falar sobre a questão do retorno aos campeonatos, ele tem um posicionamento contra ou favorável a isso, você lembra mais ou menos como é que foi ele nesse contexto? Não era um posicionamento favorável à retomada das atividades, não. O que ele pôde deixar claro para a gente que existia, né, a questão mesmo que os clubes já adotem o protocolo, mas existe uma série de outros fatores externos, né, familiares, contatos, você acaba, em algum momento os jogadores acabam saindo da bolha, né? Então a gente viu casos aí de rodadas que foram adiadas ou quase adiadas, como foi o caso do Flamengo contra o Palmeiras, que quase 100% do elenco é infectado pela Covid. E, enfim, existe também isso ele não disse, mas a gente analisou por esse lado, que o lado financeiro influenciou muito, né, na retomada, na forçação das atividades, da retomada das atividades, não só do futebol, mas como do país como um todo, né, de todas as atividades. Mas no futebol em si, você viu que realmente houve uma pressão de patrocínios, de confederações, de uma série de stakeholders, né, que impactam diretamente no mundo do futebol. Então, nesse sentido, realmente, assim, se você olhar friamente, não era o melhor cenário, né? Então, houve uma imposição ali para que as atividades fossem retomadas dentro de campo, para que pudesse, digamos assim, né, fazer circular o dinheiro. Mas, assim, A pelo lado da economia da saúde, bola girar. exatamente, a economia da bola girar. E Rola por muita mais grana, muito marketing nesse universo, cara. Com certeza, com certeza, com certeza. Não tenha dúvidas. É uma força muito grande, né? E nesse aspecto a gente vê que digamos, a saúde, a vida, né, que era para ser primeiro a ser zelada, ficou no segundo patamar, né? A gente pensa nisso depois, né? O capitalismo fala mais alto, mas isso é outra conversa, vamos lá. Me diz uma coisa, quais foram os fatos, os causos mais curiosos, engraçados, vocês já se depararam lá durante os programas, aqueles jogadores obscuros que estavam há muito tempo fora da mídia, eu sei que vocês entrevistam uma galera das antigas também, como é que é essa realidade deles, como é que eles veem o futebol de hoje, como é que foram os casos mais curiosos, enfim. O que a gente pode perceber, né, principalmente dos jogadores das décadas de 90 para trás, né, antes das chuteiras coloridas, né, que De brinquinho, existia. então. Então existia digamos assim, uma dedicação, uma entrega maior, existia um amor mais raiz, né, mais verdadeiro para o futebol do que hoje em dia. Hoje em dia tem muito a exposição para as redes sociais, né? Você vê o Neymar assim, muito preocupado com a exposição dele, da imagem, mas quando ele deveria estar se preocupando com o desempenho dele em campo, né? Não que ele não seja um bom jogador, ele é um grande jogador, mas eu acho que ele perde o foco quando ele se deslumbra, né, com aquele mundo midiático, a exposição que ele tem nas redes sociais. E, nesse sentido, a gente vê que os jogadores, né, principalmente a galera que jogou nos anos 70, 60, 80, jogava muito por amor ao esporte, não tanto pelo lado financeiro. Teve uma coisa que me chamou muita atenção, muitos jogadores, principalmente que vivenciaram anos 80, encerraram em 90, eles falam muito isso, né? Que assim, muitos, por mais que tenham tido exposição, tenham um nome a ser respeitado no mercado da bola, mas assim, eles não ganharam muito dinheiro, sabe? Hoje em dia, qualquer jogador mediano, né, que entre e consiga
assinar um contrato com um clube grande de primeira divisão, está ganhando mais de 200 mil. Então isso era impensável naquela época, né? Não existia como se valoriza hoje o jogador, né? Os contratos, como eles são feitos, né? Uns valores assim, um montante absurdo, né? Para uma instituição que muitas vezes nem consegue cumprir, né? Você vê muitos clubes aí contratando, fechando contratos com jogadores e botando cláusulas de contrato na casa de 1 bilhão e tal, e às vezes não consegue cumprir o básico, que é pagar o salário, né? Com aquilo que ele acordou com o jogador. E a gente vê que realmente existe uma certa viagem, né, no que se propõe para o jogador ganhar futebol, né? Então, e assim, tem uns casos engraçados, como agora esqueci o nome dele, do Palmeiras. Ele foi o maior artilheiro da história do Palmeiras. Vou lembrar o nome dele. É um loiro, de cabelo crespo? Não. Esqueci o nome desse cara. César Maluco, agora eu lembrei. César Maluco. César Maluco. Anos 80 e 90, não é isso? Não, 60, 70. Ele contou várias histórias, assim, ele correndo atrás de juiz, porque ficou indignado, tentando bater no juiz. Isso ele contou, assim, está lá na nossa entrevista. Tem o setor 4 do Maracanã, que era o setor que, digamos assim, os jogadores procuravam as namoradas ali no setor 4, assim, que estavam solteiros e buscavam namoradas, era o setor 4 do Maracanã. As Maria Chuteiras ficavam ali. Por ali. Peço perdão pela expressão machista, mas é um jargão que existe no mundo do futebol. Exatamente. Então, existe esse público, né, que procurava os jogadores, né, para, digamos assim, mostrar seus encantos. Era conhecido como setor 4 do Maracanã. E tem outras histórias muito engraçadas, né? Mas o que me chama muita atenção é o relato deles, né? Nesse sentido, de ter, assim, sabe, como que hoje se dispersa no mundo do futebol, né? Não tem tanto objetivo do campo, né? São tantas coisas que envolvem, né? Tem marketing visual, tem as redes sociais, tem várias coisas que tiram foco um pouco do que é o futebol mesmo, na verdade, que é a bola rolando, né? Então isso acaba que alguns jogadores ficam um pouco deslumbrados de estarem naquele... São pessoas que geralmente não tiveram uma base familiar, um estudo para que pudesse, digamos assim, ter um discernimento, né? Ter um foco naquilo que é o jogar bola. Alguns acabam se perdendo no mundo da noitada. Existem N personagens aí para poder citar, não vem ao caso agora. Mas eles falam muito isso, né? De como eram pouco remunerados em relação a hoje, como que existia uma paixão maior ao futebol do que hoje em dia. Porque, Léo, eu acredito que essa mediatização da vida que a gente está vivendo, acho que 2013 para cá, ela tirou foco em todos os âmbitos profissionais e das convivências humanas. As pessoas eram mais intensas em suas atividades. Hoje, qualquer coisa que a pessoa faça, ela tem que registrar via celular, né? Sim, e a gente está muito nisso, cara, muito ligado nisso. Isso é tóxico às vezes, inclusive. Isso a popularização da internet 3G, né? Era 2G, 3G, 4G, e a popularização dos smartphones, né? Com prestações a perder de vista, e com o advento aí não só das redes sociais, mas principalmente do WhatsApp. O WhatsApp, acho que impactou em todos os setores, profissionais, de lazer, de entretenimento, esportivo, impactou tanto que hoje as redes sociais e o WhatsApp são uma forma de pressão também, né? Seja política ou esportiva. Exatamente. E aí acho que a gente ainda está nessa fase ainda de conhecimento, de erros e acertos, para que no futuro, digamos assim, exista um protocolo ético, né, de que as pessoas se comportem melhor, possam agir melhor, né?
Bom, eu lembrei agora até de um caos, nem a relação à internet, né, nem era tão forte na época, que teve um jogador do Botafogo, que no Fantástico o cara faz 3 gols e ganha música, né? Eu acho que era Sim. o Herrera, que ele Ah, fez sim. 3 gols pelo Botafogo, e o repórter perguntou, e aí, Herrera, vai pedir música? Olha, música? Que música? Música pra quê? Você Eu lembra me disso? lembro. Lembro. Ele jogava no Botafogo, fazia dupla de ataque com o Louco Abreu, né? Então acho que foi em É, 2000, 2009, 2010, por aí. Foi naquela época acho que ele estava ali no Botafogo. E acho que não pegou não acompanhava, né? não acompanhava, não era da cultura dele, né? É. Fazer 3 gols e pedir música, né? É uma coisa engraçada, né? A mesma maneira, fazendo uma comparação, é um pouco da cultura da gente também, né? A gente tem mania de pechinchar na hora que vai numa loja, sei lá, umas casas de Bahia, ou na feira, pechinchar, né? Tipo, pô, não dá para bater isso, não tem desconto. E lá fora, se você chegar nos Estados Unidos, pô, o nego vai falar, Não, sabe, vai fazer pechinchar, sabe? Dizer, não, o preço é esse, é tal como tá. tudo à vista. Exatamente. Quando eu morava na Austrália, até estranhei, porque eu queria parcelar um negócio que eu queria comprar lá. Eles falaram, não, it's just... ainda é à vista mesmo, né? Interessante, né? Nossa, como é que é a diferença, né, de culturas, né? Porque aqui o brasileiro, ele tem essa coisa de... o poder aquisitivo nosso não é satisfatório. A gente tem que fatiar tudo nas compras, né? Mas Exatamente. Assim, a gente voltando... não se contenta em ter aquilo que a gente pode ter. A gente quer ter o que a gente não pode e para isso a gente precisa parcelar, usar o cartão. E aí essas grandes magazines aí estão aí para isso, né? Porque eles não vendem o produto, eles vendem juros, né? É, voltando aqui, o seu programa, eu creio que é uma espécie de mesa redonda. Eu lembro dos clássicos programas de estilo mesa redonda esportivo, o Camisa 9 da CNT, tinha aquele Camisa cara 9. com um mullet, assim. Sim. Eu até esqueci o nome do apresentador, o Esporte Visão da antiga TV, que era um programa extraordinário, com o Júlio de Sim. Bocage, né? Pô, era um debate super em alto nível. Ali assisti muito, era muito, e sempre domingo à noite, aquela resenha, Exatamente. não era nem resenha, né? Que hoje em dia meio que se banalizou, né? O sentido da palavra resenha, né? Então qualquer bate-papo hoje é resenha. Mas era um bate-papo em alto nível, uma análise muito crítica e criteriosa, né? Eu gostava porque eles tinham foco no futebol carioca, né? Que eles Sim. faziam uma análise técnica ali dos pormenores das partidas e das perspectivas dos jogadores para a seleção brasileira. Eu achava muito maneiro isso. Sim, e até mesmo você falou futebol carioca, né? Futebol carioca, principalmente o estadual, tinha uma romantização, né? No futebol nacional com base no futebol carioca, né? Existia Flamengo, Bangu que chegou à final de Campeonato Brasileiro, o América também era um grande time, entre outros times, né? Os times da Zona Oeste aqui do Rio, como Campo Grande, do Olaria, interior, Entrerriense, existiam vários clubes fortes e o Carioca Goitacás. era Goitacás. Então a gente existiam muitos clubes tradicionais que acabaram perdendo força, fôlego financeiro e existia essa romantização e acho que principalmente essas mesas redondas, eles eram muito românticas nesse sentido, né? Tinha uma romantização do futebol, uma valorização do futebol, dos craques, né? Do futebol, aquele craque que vestia a camisa do clube por 10 anos, né? Não aquele que está um ano no Flamengo, no ano seguinte está no Botafogo, depois vai pro Vasco, enfim. Tinha também o Show do Esporte da Band, você lembra? Lembro. Tinha o Show do Era Esporte, Gerson comentando, lembra? Não sei. Agora você me perguntar os nomes, né, dos apresentadores, eu não lembro não, mas eu lembro que tinha assim essa mesa redonda lá. Na hora do almoço tinha também alguns, né? A Bandeirantes até voltou recentemente, tinha o Nélio, tinha o Gerson, o Garotinho. Não sei, aí confesso que hoje, como por conta da rotina de trabalho, eu não consigo acompanhar a hora do almoço, quando na TV horas debate esportivo, mas eu sei que até pouco tempo, 2018, 2019, estava ativo esse programa.
O José Carlos Araújo, né? O Garotinho e o Garotinho. Washington. E o Washington, se não me engano, O Apolinho. o Apolinho, para mim, são os dois maiores comunicadores do rádio, né? A comunicação esportiva, cara. Para mim, aqui, na minha opinião, né? E quero saber de você Sim. como é que estes e outros programas históricos influenciaram o jeito de vocês fazerem o 7x1 e quais são as diferenças e semelhanças deles com o seu programa. O que acontece, né, que o nosso programa ele não é presencial, né? Os integrantes não estão no mesmo ambiente, né? Cada um, por conta da distância, né? Tem 3 jornalistas em São Paulo, eu falo do Rio, o Renato fala de Niterói. Então, por conta da logística da distância, né, não seria possível realizarmos presencialmente. Começou no contexto da pandemia, afinal de contas. Isso, exatamente. A gente sentiu uma carência naquele momento de assistir debate, informações que pudessem falar sobre novidades, perspectivas, né, do futebol dali para frente. E estava muita reprise. E aí, nesse sentido, a gente, vamos fazer então nossa parte, mesmo que seja só o público, seja só os nossos parentes, mas bora fazer. E aí o negócio começou a crescer, né? É um trabalhinho de formiguinha. E apesar desses programas terem a dinâmica de presencial, a videoconferência acaba aproximando, né? Acaba sendo mais ou menos no mesmo esquema, né? Ali cada um fala, faz a sua análise, tem um debate, tem a ideia contrária, né? Tem a tréplica. Então, a gente... tipo um debate. Então, e tem as entrevistas em si, que também fogem um pouco dessa dinâmica. Mas quando é alguma análise de rodada, alguma análise de algum fato, como teve a final da Champions League, a gente analisou a performance dos 2 times e tal. Então, segue mais ou menos nos mesmos princípios de uma mesa redonda presencial. E não tenha dúvida que esses programas, né, os grandes ícones, estão sendo nossas referências, né, nesse momento. Então, cara, qual é o grande jogador que está despontando agora no futebol brasileiro, você, na sua opinião, que tem chance aí de brilhar na seleção brasileira em 2022? Olha, esse campeonato tem trazido altos e baixos, formas de performance dos clubes, né? Mas tem 2 jogadores que estão me chamando muita atenção, não só 2, né? Tem essa garotada do Flamengo que acabou sendo obrigada a entrar em campo a partir daquele jogo contra o Palmeiras, né, pela falta de elenco por conta da Covid, dos jogadores que estavam acometidos pela Covid, que assim, me surpreenderam. O goleiro Hugo Souza, para mim, muito bom. Uma das gratas surpresas, o Ramon, o Mateuzinho, e no Fluminense e do Botafogo, Pedro, apesar né? Mas o Pedro já era conhecido, né? Mas assim, em termos de revelação 2020, o Matheus Babi, que jogou pelo Macaé, né? Nem sabia, para mim ele tinha começado pelo Botafogo. Já está com 20 e poucos anos. É uma grata surpresa também, tem despontado aí no cenário nacional como um grande um jogador com um futuro potencial bom a ser trabalhado, né? É uma joia que já está sendo lapidada, mas que precisa continuar sendo lapidada. Tem um outro rapaz agora do Fluminense, Henrique, esqueci o nome dele, um atacante magro também, negro, muito bom, muito rápido e habilidoso. O Fluminense tem tem, desde que essa fábrica de Xerém, né, começou a produzir talentos, não tem pena que acaba vendendo muito cedo, né? Acho que poderiam maturar mais tempo ali, o brasileiro ter o prazer de vê-lo mais tempo aqui no futebol nacional. E o Marcelo, acho que é um dos maiores expoentes, né, que está no Real Madrid, dessa safra de Xerém, que de algumas décadas vem
revelando, né, alguns jogadores. O Flamengo tinha aquela tradição, o Flamengo perdeu um pouco isso nos anos 90, início dos anos 2000, e acho que com essa, digamos, com a gestão Bandeira de Melo para cá, resgatou, né? Tanto que foi aí, até com a Patrícia Amorim, foi 3 vezes campeões da Copa São Paulo Futebol Júnior, de 2011 para cá. Então, tem revelado bons jogadores, tem o Vinícius Júnior, Paquetá, entre outros, né? Jean Lucas. E tem essa garotada que está jogando aí agora, né? Noga. O Vinícius Júnior está no Real Madrid, né? O Vinícius Júnior está no Real Madrid, está no Real Madrid. E o Lucas Paquetá está na Europa também. Ele foi comprado pelo Milan, mas não teve uma boa performance, não estava performando a contento, né, digamos assim. E aí foi vendido para o Lyon da França. No Lyon, pelo menos nos primeiros jogos desde que ele chegou, tem feito bons jogos, né? Tem demonstrado, está resgatando o futebol que fez ele despontar no cenário nacional aqui no Brasil. Eu acho que uma das maiores falhas dos clubes brasileiros é não reter essas pérolas que nós temos, né? A galera vende para poder ganhar dinheiro. Acaba que você vira digamos assim, um negócio, né? Você não revela o jogador para ele te fazer ganhar título. Você revela o jogador para você gerar renda, e alguns clubes acabam revelando jogadores para pagar salário, né? do elenco, né? Então a gente já ouviu algumas histórias, né? Basta a gente olhar no noticiário e ter algumas entrevistas que a gente teve a oportunidade de realizar, que a gente escutou isso exatamente, né? Que alguns jogadores que poderiam estar mais tempo, mas o clube não tinha fôlego financeiro para manter a folha salarial dos jogadores em dia. Então, qual é a solução? Mais fácil, vende-se aquele craque, aquela promessa que pode vir a dar frutos ou não. Então é sempre uma incógnita, porque aquela galera vem jogando na base, passa por seleções de base, e às vezes quando chega no profissional sente o peso e acabam não tendo o mesmo rendimento. Outros conseguem despontar e seguir na ascensão, outros já caem na descendência. Então, quando você chega no momento que o cara tem aquele valor de mercado, tem a perspectiva do cara estourar, mas você não sabe se vai estourar ou não, e é um clube que de repente não tem uma estrutura financeira boa, os caras é meio amador, né? Pega-se e vence o jogador. Eu não acho que seja a melhor saída, mas como o futebol envolve política e uma série de outras coisas, né? Acho que a solução mais prática e fácil que eles entendem privatizar. Vender. Exatamente. Falta gestão, cara. Falta gestão. Porque a gente vê que... Não, pode falar, desculpa. Pode falar. A gente vê que no futebol brasileiro a gente tem os clubes que estão em insolvência e ao mesmo tempo a cartolagem. Existe uma verdadeira caixa preta que esses caras estão ganhando muito dinheiro nessas negociações, riquíssimos, se revezam nos clubes, inclusive. Você lembra muito bem do Eurico Miranda, né? Muitos vascaínos gostam dele, inclusive, e outros falam que ele é corrupto a dessa. Não tenha dúvida. Acho que você pegou um exemplo o máximo desse tipo de cartola, né? Cartola. Porque o Vasco tem uma grandeza assim, imensurável, né? Você vai todo estado você tem torcedor do Vasco. Mas a quantidade de equívocos que foram tomados em gestões do próprio Eurico Miranda, né? Durante décadas, quando você perpetua pelo poder durante décadas, se acaba gerando vícios. E esses vícios acabam minando a sua estrutura principal, né, que é o clube. E aí, assim, dá-se um jeito aqui, dá-se um jeito lá, e aí, no fim das contas, a conta vem no final. Eu lembrei agora... Pode concluir. Não, então é isso. Assim, é triste você ver hoje o Vasco muitas vezes brigando para não cair. Você vê histórias
relatos na mídia de falta d'água, você vai perdendo sócios, você vai perdendo uma série de valores, né? Você vai apequenando o clube, né? Então, um clube que tem um estádio lindíssimo, a história, eu não sou vascaíno, mas tenho o maior respeito pelo Vasco, acho que a história Tá do com a camisa do clube... Flamengo aí. Tô aqui, ó. Eu conheço a camisa Então, também. tá, isso aí. Ilusão. Então, o Vasco tem uma história lindíssima. O estádio foi construído por doações de torcedores. Existe ali toda uma entrega, um valor emotivo, né, em cada parte de tijolo daquele estádio. A própria arquitetura do Vasco, né, foi criado no estádio, num bairro colonial. Tem toda uma história por trás dos imigrantes portugueses. Então, assim, é um clube muito bacana, né, que você precisa respeitar. Tirando, digamos, o clubismo de lado, aquelas zoações e tal, mas você tem uma história... É como eu digo, para um clube ser grande, para o Flamengo ou o Fluminense, Botafogo e o próprio Vasco serem grandes, você tem que ter adversários grandes, né? Se você enfrenta... Que adianta você ganhar de vários adversários pequenos e não conquistar um título grande em cima de um adversário, de um oponente que seja a sua altura. Então, é ruim isso. Acho que enfraquece. E o futebol carioca perdeu, de uma forma geral. Muitos clubes pequenos pararam, até não tem, nem tem mais atividade. E os grandes estão, a cada rebaixamento, a cada dependência de patrocinador, você vai pequenando o clube. Isso não é nada bom. O Vasco tem uma história belíssima no futebol brasileiro. Foi o primeiro clube nacional a admitir pretos em seu elenco. Foi o primeiro clube antirracista do Brasil. E outra coisa curiosa que a gente lembrou aqui do Eurico, que ele foi relator e também réu na CPI do futebol da CBF. Não sei se você lembra disso. Lembro. Ele foi deputado federal. Ele era uma figura Picareta, muito... né? Folclórica também. Ele gostava daquele jeito, com aquele charutão, fazer frases de efeito, de entrar em campo quando ele achava que o time dele estava sendo prejudicado. Então, ele era, assim, não deixa de ter o lado, digamos assim, apaixonado dele. Folclórico e apaixonado dele pelo clube, mas ao mesmo tempo a paixão dele prejudicou o clube, né? Então tinha essa corrente euriquista no clube que ainda se perpetua através do filho dele, que assim, eu não acho bom, sabe? Acho que hoje a gente precisa ter gestores, não apaixonados por clube. Acho que... Uma coisa que eu lembrei também sobre o Vasco ainda, que teve uma final, Vasco e São Caetano, se eu não me engano, 2000, que a Globo comprou os direitos de transmissão desse jogo e a galera, os jogadores do Vasco entraram com a logo do SBT só de sacanagem, lembra? Lembro. Aquela história é marcante porque no primeiro jogo, segundo jogo da final da Copa Avelange, teve uma superlotação no estádio São Januário e um tumulto, né, na arquibancada. A galera correu, pressionou a grade e teve muita gente machucada, fraturada. E o jogo, o governador na época era o Garotinho, mandou interromper a partida, suspender a partida. A Globo e o Eurico Miranda querendo, de todas as formas, tirar os feridos, as vítimas, para que o jogo recomeçasse. E a Globo caiu de pau em cima dele. Então, foi outra vez, eu lembro. E aí ele, para revidar, né, sabia que a Globo iria, quando o jogo foi remarcado, a Globo ia transmitir para o Brasil inteiro aquele jogo. Então, o próprio Silvio Santos fala que não teve nenhuma negociação do tipo pedir autorização ou o Silvio Santos pagou para poder patrocinar, não. Ele simplesmente, como está sem patrocínio, ele meteu a logo do SBT ali para meio que dar uma zoada na Globo. Mudando de assunto um pouquinho, a gente cursou juntos o curso de MBA em Comunicação Empresarial, né? 2012. Você que está nessa de... Você congelou aí? Melhorou. Pegou o que eu falei um pouquinho? Opa, travou aqui. Pode falar, desculpa. A gente cursou juntos a MBA em Comunicação Empresarial em 2012, né? Aí você 2009, que está nessa... 2009 e a gente encerrou em 2012.
2011. A gente que está nessa aí de fazer jornalismo aí por conta própria, né, empreendendo coisas, eu faço também um canal de música independente, né? E você está Sim, no jornalismo esportivo, são empreendimentos, né? Eu queria saber, sim. na sua opinião, o que mudou na comunicação social de lá para cá? Naquela época a gente não era tão dependente do celular para início de conversa. Como é que aqueles conceitos que a gente abordou funcionam para hoje ou não funcionam, na sua opinião? Tal? É um pouco daquilo que a gente falou nisso, né? Acho que o celular, né, de uma forma geral, ele converteu várias ferramentas que você tinha separadas, né? Você tinha uma máquina aqui, fazia isso, uma outra máquina fazia aquilo, e o celular agregou tudo isso, né? Ele acabou unindo todas as... Hoje, antigamente, se você entrar na internet, você usava o computador. Aí agora você usa o celular. Então, da mesma maneira que ele facilita muitas coisas, acaba gerando uma dependência, né? Você acaba convergindo todas as suas atividades. Hoje em dia tem jornalista que cobre entrevista, coletiva de imprensa, e já está fazendo ali, já está mandando no online, para o portal online, pelo celular. Antigamente você escrevia as suas anotações, chegava na redação, batia na máquina, depois você batia no computador, imprimia, mostrava para o seu chefe. Não, agora é tudo online. Você vê que tem até, por conta dinâmica, às vezes sai com erro de digitação, depois, posteriormente, o jornalista vai lá e corrige. Mas o que eu vejo assim que mudou muito também é que houve, com o advento, né, das redes sociais, muitos cargos e a forma de se fazer jornalismo mudou. Então, você hoje... Existem muitos produtores de conteúdo que não são formados em jornalismo, produzindo conteúdos. Você perdeu os jornais impressos, estão perdendo fôlego, estão cada vez menores, né? O Grupo Globo, até por conta daquela concorrência feroz, acabou minando muitos dos seus concorrentes, como era o Jornal do Brasil, que era um jornal importantíssimo na história do editorial do Brasil. Rio de O Janeiro, jornal, principalmente. Né? o Dia também sempre tem história de que vai acabar. Chegou a ter já passou pelo Ari de Carvalho, né, que era o fundador, e já passou por outras mãos de grupos empresariais, mas continua ainda rodando. Então, assim, é ruim, porque você perde, digamos assim, uma pluralidade de visões diferentes para que o próprio leitor possa tirar sua conclusão daquela abordagem que está sendo publicada por diversos veículos, né? E aí você perdeu muitos cargos de trabalho, muitos jornalistas que migraram para o marketing digital, não fazem mais jornalismo. Exatamente. Então mudou muita coisa, o marketing digital está absorvendo muitos jornalistas do jornalismo editorial, né? Muitos jornalistas enveredaram também para assessoria de imprensa, mas também você vê um inchaço, né? Cada vez, e com cada crise que tem, são clientes que a agência perde, e aí você também vai tendo um número de desemprego grande. Tem muitos jornalistas que viraram motorista de Uber, entregador de iFoods da vida, que é muito triste e chato, né? Você vê Desperdício de talento. Desperdício de talento, mas as pessoas precisam sobreviver, e quando não encontram na sua área de formação a oportunidade de trabalho, elas tendem a procurar outros caminhos, né? E isso é ruim, né? Isso não é bom. Eu acho que essa era do influenciador digital, que na verdade não faz jornalismo, ele faz marketing de todos os personagens que estão na mídia, e não tem aquela coisa da informação que passa pelo filtro da isenção mais. Quem tem o marketing digital com uma influência digital mais poderosa é que sobressai mais. Isso é extremamente empobrecedor. Né? Exatamente. Hoje em dia você tem muitas pessoas que não tem nenhum senso jornalístico, de comunicação, e aí compra seguidores, e do nada ela se torna influencer.
Então, é uma pessoa que não tem instrução e daqui a pouco está influenciando milhões de pessoas com uma bagagem cultural rasa, assim, que sabe, não acrescenta, e aí cria memes e virais que, sabe, não fazem a pessoa abstrair, e a gente vive um momento muito delicado, né? Assim, aí você fica consumindo material que não te faz refletir sobre as prioridades da vida, sobre o momento político, social do país, do mundo. Você acaba, sabe, virando um bobo, sabe? Você não abstrai, não questiona. Então, você vê pouco questionamento de várias, eu não vou entrar em mérito aqui político, mas de várias coisas, assim, você prefere estar fazendo TikTok do que estar, sabe, refletindo sobre por que a vida dela está uma cagada, sabe? Por que ela não está conseguindo. Ela prefere fazer um TikTok, ou então reproduzir um meme de algum influencer desse que não tem nenhuma bagagem. A gente não vive mais a coisa da leitura, é o fenômeno da imagem rápida, da informação rápida, entendeu? Sim. E da ansiedade eloquente. Exatamente. Assim, a gente tem uma sociedade doente, as pessoas estão angustiadas, uma série de frustrações, e foi-se o tempo que as pessoas afogavam as mágoas bebendo, né? Agora não, tem descobriram outras formas de se embudecer, que não é nada legal, sabe? A gente vive num contexto assim, de que o programa que você faz surgiu no contexto da pandemia e já adentrou num formato de debate completamente online, cada um de sua casa, né? Sim. Você acha que programas com esse formato tendem a se adaptar cada vez mais, por exemplo, a novas possibilidades de pandemias e a se beneficiar com o surgimento de novas tecnologias que venham a surgir para se adaptar a novas possibilidades de pandemias, porque a gente não tem certeza de nada. Vem aí uma vacina Sinovac, que é a vacina da China, ou vem a vacina de Oxford, não sabemos. Estamos na fase 3 de algumas e outras estão em outras fases. E podem surgir novas pandemias, recrudescer, vir a segunda onda, não sei. Desculpa falar isso, que a gente não tem certeza de nada. E a gente vão surgir novas tecnologias para a gente continuar sobrevivendo, fazendo conteúdo. Você acha que isso, entre aspas, claro, né, pode beneficiar a forma de se fazer jornalismo no Brasil e no mundo? Entre aspas, claro, bota aspas nisso, né? Pois é. Olha, queira ou não, a gente, nessa pandemia, porque eu estava botando aqui a carregador, e queira ou não, realmente, assim, essas tecnologias tendem, sim, digamos assim, é uma ferramenta que está auxiliando, nesse primeiro momento, auxiliando as pessoas a produzirem conteúdo. Eu acho que outras pandemias, até então, né, a última foi mais de 100 anos, né, aproximadamente 100 anos, podem surgir, da mesma maneira que ninguém esperava que essa pudesse surgir, né, 2020, ninguém, em sã consciência, há um ano atrás, poderia imaginar que hoje estaria todo mundo meio que recluso em casa, nem está tanto assim, né, mas ficar de máscara, sair de máscara, ninguém, acho que, duvido que alguém queria postar isso, sabe? Então, acho que se essas ferramentas que já existiam, elas serviram para absorver essa demanda de quem precisava produzir conteúdo, eu acho que o segundo passo é aprimorar essas ferramentas para que, não só visando pandemia, mas que home office, acho que outros trabalhos, seja como um debate online ou um home office, cada vez mais sejam realidade. Então, eu creio sim que essas ferramentas, nesse primeiro momento, elas foram criadas não por um contexto de pandemia, mas elas absorveram uma demanda grande de quem precisava produzir conteúdo e não tinha como se aglomerar. E acho que o segundo passo visando esse tipo de contexto, essa realidade que
sabe, se consolidou, criar outras formas para que isso se torne, se consolide ainda mais e seja uma nova forma também. Eu acho que a forma prática acho que vai continuar, mas isso também vai continuar a ser uma possibilidade. Uma coisa que a gente vê muito nas redes sociais, principalmente no YouTube, é a dificuldade de a gente que quer empreender um troço bacana, né? A gente que tem, sem falsa modéstia, a gente que tem coisa para mostrar, a gente tem conteúdo interessante, debates legais, de monetizar isso, né? Acho que, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, o cara tem que ter a partir de 1 milhão de visualizações para começar a monetizar. É isso? Não. Eu sei superficialmente. Parece que para começar a monetizar no YouTube, cada plataforma tem sua regra. No YouTube, a partir de 1.000 seguidores e mais de 4.000 horas de visualização dos seus conteúdos. Então, não é você ter 4.000 horas de conteúdo online disponível, não. Aquele conteúdo que você tem disponível, mesmo que seja repetidamente, se chegar à marca de 4.000 e a partir de 1.000 seguidores, ele começa a monetizar. Mas aí, quanto mais seguidor você tiver, mais conteúdo você tiver, mais possibilidade das pessoas assistirem, aquilo ali rodar e aquilo ali cair na sua conta. Então, é uma máquina de fazer dinheiro, né? Você vê hoje aí que o expoente aqui no Brasil é o Felipe Neto, os irmãos Neto, né? Felipe e o Lucas Neto, que surgiram por uma proposta e já hoje em dia tem uma proposta totalmente diferente. Era mais de... Eles tinham um lado mais irônico, mas sem compromisso, né? E hoje em dia... Era mais adolescente, né? E o Felipe Neto pintava o cabelo, tinha aquela coisa de ficar zoando. Hoje em dia ele até se questiona, né? Fala dos equívocos dele, a questão de gordofobia, que ele brincava com um dos companheiros dele de trabalho, depreciando, né? E se tornou um influencer, 40 milhões de seguidores é gente a rodo, né? Mais gente do que muita população de muitos países. Então, e cada vídeo que ele posta, em poucas horas já tem quase 1 milhão de visualizações. E fora qual é o seu país? Eu moro no país Felipe Neto, o cara fala, né? Já pensou? Já pensou, cara? Eu acho que não seria legal, não, mas... mas assim, eu simpatizo com ele, Assim, sim, hoje em dia também. Hoje ele tem uma visão crítica que eu coaduno com boa parte das coisas que ele expõe, né? Pode ser seja um personagem também que esteja travestindo para poder ganhar adeptos, mas sendo ou não sendo, ele está expondo uma crítica social que eu acho bem relevante. E por ele ter 40 milhões de seguidores, acho que reverbera bem. Teve uma entrevista que ele deu na Globo News que eu achei muito bacana, cara. Não assisti. Que a Globo News, ela entrevistou um personagem, não vou citar nomes, que era completamente negacionista e falava que um determinado remédio era a solução para a pandemia do coronavírus. E o Felipe Neto tocou num ponto interessantíssimo. Cara, vocês não podem entrevistar um cara que é o completo oposto da ciência, do que dizem os cientistas. Não pode dar voz. Ele falou, e eu concordo com ele, os meios de comunicação não podem dar voz para esse tipo de... Quem nega de ombro para a ciência, para os estudos, para números, sabe? A partir do momento que você não tem... você tem representantes que negam tudo isso, né? Querem ser capazes de um país dominante, é complicado, né? Você está, negando vários princípios, estudos e questões que vão impactar na vida de milhões de pessoas, de uma nação inteira. Não é uma questão de liberdade de imprensa ou de liberdade de opinião, liberdade de expressão. É uma questão muito lógica que é completamente nefasta para a maioria da sociedade, né? Aquele discurso que coopta uma fatia da sociedade que acredita que a Terra é plana, que acredita na cloroquina como solução para o coronavírus. Mas, enfim, é uma coisa que tem que ser pensada pelos nossos colegas aí da Rede Globo News, né? Exato. Ele deu um puxão de orelhas, né? Ele falou, eu me lembro dessa
Eu achei bacana, achei bacana. Bom, voltando aqui ao canal 7x1, vocês pretendem ser um programa referência no jornalismo esportivo brasileiro ou se restringir a um programa de curiosidade, chamando jogadores antigos para contar causos? Em que nicho de Não, mercado não. vocês querem entrar? Bom, eu posso dizer que realmente a gente almeja, né? Claro, com passo a passo, né? Com estrutura. Hoje em dia a gente tem uma estrutura muito enxuta. Ganhar De bem que mal tem. não, exato, né? Hoje em dia a gente ainda não monetiza nossos canais, nossos vídeos. Nem eu. Né? Mas esperamos alcançar essa meta. E é o que eu falo, né? Quando a gente sempre tem algum debate, quando a gente pensa tipo, em soluções para melhorar, né? Tudo envolve o dinheiro, mas a gente sempre pensa que esse seria uma fonte de renda inicialmente, quando ele começar a monetizar, um paralelo, e a gente, por que não, tornar a questão maior, mais robusta, para que ele possa se tornar o nosso principal. Então, para isso, a gente está trabalhando afinco, todos os 5, produzindo, buscando pautas, buscando personagens, pensando em possibilidades, vendo estratégias nas redes sociais. É um desafio porque todos têm seu trabalho, sua profissão, né? E a gente acaba que se desdobra, deixa de estar com a família em muitos momentos para estar gravando, apostando no crescimento do canal. Então, E a reunião de pauta de vocês fazem também? Vocês fazem por algum aplicativo do Meeting? a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Que a gente diariamente está ali trocando ideia, informações, pautas, e pelo menos de 15 em 15 dias a gente faz uma programação para os próximos 15 dias, né? Faz uma reunião de pauta para os próximos 15 dias. E a gente faz de forma por videoconferência, praticamente no mesmo formato da entrevista, né? Só que a gente começou inicialmente pela plataforma Zoom, que é a minha preferida, mas ele deu algumas variações que na hora de baixar a entrevista estava dando alguns problemas na edição, né? A imagem às vezes ficava congelada, ficava a voz, aí a gente encontrou o StreamYard, que hoje supre bem a nossa necessidade, mas no futuro a gente gostaria de ter uma edição melhor, os efeitos de transição, de elementos gráficos durante a entrevista. Tudo isso devagar, né? A gente precisaria ter, de repente, algum parceiro que pudesse apostar nisso com a gente. Então, assim, é um canal muito promissor, né? São todos jornalistas, sabe, ter um talento incrível. Gosto particularmente de todos. Conheci o Renato e através do Renato conheci os outros 3 de São Paulo, que eu vou falar para ele, em 2020 fez conhecê-los e foi um grato prazer, sabe? Pessoas que eu admiro, que eu tenha confiança, pessoas, seres humanos incríveis e profissionais fantásticos. Então, acho que eu falo, eu aprendo muito com eles, com a visão deles, e espero que eu possa contribuir também um pouquinho com o canal e com eles também. E assim, um grande prazer que eu tenho hoje de dizer profissional, poder participar. Agradeço, sabe, a oportunidade que Deus deu de iluminar as nossas mentes e as coisas casarem para poder funcionar, né? O negócio sair do papel e se tornar realidade. Hoje é um canal que eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de participar ao lado dos meus 4 colegas. É um produto nosso, dos 5, que a gente se entrega de corpo e alma. Todos ali se respeitam, todos se admiram. 20 segundos, Léo. Opa! Deixa eu me falar no final aí. Pessoal, eu agradeço aí quem estiver seguindo, ou que seguiu, ou que está seguindo esse bate-papo. Sigam a gente lá no canal
7-1, joga lá no YouTube, 7-1 por extenso, pô,